Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente, que os irmãos de Betânia acolheram Jesus. Então, que nós possamos celebrar nessa liturgia o nosso vivo desejo de acolher nossos irmãos, construindo entre nós uma verdadeira comunidade cristã. Então, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 42, versículo 1 a 7. Isaías, capítulo 42, versículo 1 a 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para juiz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então, na primeira leitura, refletimos o primeiro canto do servo do Senhor. Essa figura, desde o início, foi apreciada como um tipo de Jesus. O servo, por excelência do Pai, a descrição das feições do servo se acomodam à pessoa de Jesus. Então, que nós possamos também sermos servos de Deus, que nós possamos nos colocar a serviço de Deus e a serviço dos nossos irmãos, sempre acolhendo a todos, e sempre fazendo a vontade de Deus, ouvindo a voz de Deus na nossa vida. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 12, versículo 1 a 11. João, capítulo 12, versículo 1 a 11. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do unguento. E um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixa para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes romaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, no Evangelho, vemos a unção de Betânia, a casa da pobreza. Maria unge os pés de Jesus em vista da sua sepultura, de sua entrada como rei Messias, ungido em Jerusalém, como prefiguração da lavação dos pés dos discípulos na ceia derradeira. Então aqui a comunidade representada por Maria, Marta e Lázaro acolhe o amigo e mestre com amor gratuito. Na ceia, Jesus servirá a sua comunidade discipular como exemplo e sinal de sua entrega gratuita e salvadora na cruz. Então, o contraponto, tanto da comunidade de Betânia quanto da comunidade dos discípulos fiéis, é Judas. Ele é ladrão associado a Satanás. João capítulo 6, versículo 70, depois capítulo 13, versículo 17. E egoísta. Então, não se preocupava com os pobres, com os irmãos, nem com Jesus. Neste dia,
né, em nossa meditação, que nós possamos perguntar sinceramente ao nosso coração. A partir das leituras, com qual figura, comunidade ou pessoa a minha vida se assemelha? Então, que nós possamos, né, refletir sobre isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.